iam embarcar na cidade de Gadara, aonde tinha lá um homem que estava possuído por demônios. Os discípulos não sabiam, nós sabemos hoje, porque nós estamos lendo a palavra de Deus, a Bíblia. Mas quando isso aconteceu com eles não sabiam, porque Jesus não havia revelado. Sabe de uma coisa, que nem tudo Jesus vai revelar para você. Às vezes ele vai falar algo para você, vai te dar uma ordem, uma direção para você fazer tal coisa, e aí você obedece, e depois ele vai te revelando, conforme você vai obedecendo, caminhando, fazendo o que ele te ordenou, ele vai revelando. Então, eles foram sem saber para o que eles estavam indo, o que eles iam fazer do outro lado. Mas Jesus sabia o que estava do outro lado, o aguardando. E por isso, o vento se levantou, aquela tempestade se levantou com o propósito de impedi-los. Aleluia! Então nós vemos aqui, sobreveio uma tempestade de vento no lago e eles corriam perigo. Então, querido, na vida nós vamos enfrentar tempestade. Mas se vamos vencer ou ser vencido, vai depender da forma como reagimos. Então tem pessoas que estão sendo vencidas pela tempestade da vida. Os problemas da vida vêm e estão vencendo a pessoa. As dificuldades vêm e estão vencendo. Os problemas vêm na família, no casamento, vêm contra a saúde, vêm contra a vida dos filhos, contra a vida financeira, vem no trabalho, vem contra a vida espiritual, contra a vida ministerial, vem contra a vida da pessoa. Mas ou a pessoa vai ser vencida pela tempestade, ou você vai vencer através da tempestade. Isso vai depender da forma como nós reagimos. Chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, estamos perecendo. No Evangelho de Marcos relata que os discípulos disseram quando eles despertaram Jesus: Mestre, o Senhor não se importa que nós vamos perecer? Você consegue perceber a reação dos discípulos? Eles não estavam aqui, querido, falando com Jesus como alguém que está com o coração cheio de fé. Não, eles estavam falando com Jesus, despertando Jesus, porque estavam cheios de medo. Eles estavam cheios de medo, apavorados, desesperados. É por isso que eles estavam falando com Jesus, despertando Jesus. Porque eles estavam com medo. Com medo de quê? De morrer. Eles estavam com medo de morrer daquela tempestade que veio matá-los. Olha como que às vezes nós, mesmo seguindo a Jesus, nós não atentamos para aquilo que Ele fala conosco. E nós não damos atenção, não atentamos quando a dificuldade vem, o problema vem, e às vezes nós temos a mesma reação dos discípulos. Ficamos com medo, nos desesperamos, falamos com Jesus, e eles estavam falando com Jesus, mas o quê? Reclamando, se queixando do que estava acontecendo na vida deles. Quando eles falaram: Mestre, o Senhor não se importa que nós vamos morrer? O Senhor não está nem aí? Olha a reação. O Senhor não está nem aí? Nós estamos com um problema. O nosso barco vai naufragar. Nós vamos morrer. E o Senhor não está nem aí? O Senhor não vai fazer nada?
nos tirar dessa situação. Isso não é, querido, um clamor de alguém que está cheio de fé, não, que está crendo, não. Isso aí era uma reclamação. Uma reclamação, porque é tipo, foi o Senhor que nos colocou na situação. O Senhor que nos colocou na situação porque nós estávamos do outro lado, em terra firme. O Senhor nos deu uma ordem, falou para entrar no barco e falou para a gente ir para o outro lado e nós obedecemos. Não é assim? Eu estou obedecendo a Deus, estou obedecendo a Jesus. Estou obedecendo, depois que eu passei a obedecer, olha o que está acontecendo na minha vida. Olha quanta luta eu estou passando, quanto problema, quanta tempestade eu estou no olho do furacão. Olha o que sobreveio sobre a minha vida. Eu estava em paz. Irmão, a gente ouve muito isso, né? Eu estava em paz, eu estava, né, como diz o linguajar aí, eu estava de boa. Estava em paz, estava tranquilo. Aí comecei com a igreja, comecei a fazer a vontade de Deus, me interessar pelas coisas de Deus, a obedecer a Deus. Aí, já a tempestade se levantou. É no trabalho, é dentro de casa, uma perseguição, um ataque contra a minha vida, contra a minha família, a minha saúde. E eles falaram a mesma coisa, querido. Eles falaram a mesma coisa, eles começaram a reclamar, se queixar. O Senhor não se importa, o Senhor não vai fazer nada, o Senhor vai ficar aí dormindo, o Senhor não vai agir diante dessa tempestade, dessa situação. Nós estamos obedecendo ao Senhor. O Senhor que nos colocou nessa situação foi o Senhor. Então, mestre, estamos perecendo. Levantando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então nós vemos aqui, nós vamos ver agora a reação de Jesus. A reação de Jesus é uma reação bem diferente da reação dos discípulos. Porque Jesus está nos ensinando como reagir diante de uma tempestade e vencer. Ele está mostrando, se você reagir igual os discípulos no passado reagiram, você não vai vencer não. Porque eles reagiram com medo. Querido, eles só saíram daquela situação, não foi por causa da fé deles. Eles saíram daquela situação porque Jesus teve misericórdia deles. Porque Jesus tem misericórdia deles. Porque se dependesse da fé deles, para eles vencerem a tempestade, eles não teriam vencido. Os discípulos não teriam vencido. E por que Deus permite as tempestades? As tempestades que enfrentamos são oportunidades que Deus nos dá de usarmos a nossa fé. Você sabia disso? As tempestades que enfrentamos em nossa vida são oportunidades que Deus está usando, nos dando para usarmos, exercitarmos a nossa fé. Então é exatamente isso que Jesus estava esperando dos discípulos. Jesus sabia exatamente o que ia acontecer, porque Ele é Deus. Então Ele estava ali dormindo tranquilamente e esperando a reação deles, esperando que aquela situação, aquela circunstância fizesse com que eles aproveitassem a ocasião, a oportunidade para exercitar a fé. Mas não. Eles, diante daquela ocasião, o que eles fizeram? Reclamaram, deixaram o medo encher o coração deles, ficaram desesperados.